Que a paz do Senhor esteja com todos nós, que possamos... O culto está gostoso demais, né? Esse é aquele culto, com certeza, como o pastor orou no início, que a gente vai passar a semana e sentir saudade. E que a palavra do Senhor nessa manhã, ela encontre lugar no nosso coração. Que não sejam conselhos inúteis, que não sejam palavras jogadas ao vento, mas pela misericórdia do Senhor, encontre lugar no nosso coração e cause a transformação que só o Espírito Santo pode fazer. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos... Para fazer isso, você precisa estar online. Obrigado, Siri. Que não é Siri, né? É um homem falando. Isso nunca aconteceu, mas vamos lá. Bom, se acontecer de novo, vai ficar mudo aqui agora, pelo menos. Então, voltando. Hebreus, capítulo 4, versículos a partir do 14. Nós vamos ler, a Bíblia diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Senhor Deus e Pai, que seja o Teu Espírito falando aos nossos corações. Que não seja, Senhor, sabedoria humana, a palavra dos homens, mas o Teu Espírito falando conosco. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Gente, estamos na série Resiliência, e ela é como se manter firme no mundo instável. E resiliência, ela é uma palavra que vem da física, na verdade, né? E aplicada a diversas áreas da nossa vida. Então, muita gente usa para falar sobre filosofia, sobre a sociologia até, e isso aplica no nosso dia a dia. Você precisa ser mais resiliente e tudo. Conheço algumas pessoas, amigos mais próximos, que amam essa palavra a ponto até de escrevê-las e tatuá-las no seu próprio corpo, mas eu prefiro falar da física, para a gente entender um pouco melhor o conceito, e essa palavra, esse conceito da física, desculpem os físicos aqui, não sou especialista nisso, mas li a definição, e ela quer dizer muito mais do que uma resistência somente, ela quer dizer uma resistência elástica. O que seria isso? É uma propriedade de um material de sofrer um impacto ou receber uma energia ou um dano, e depois que essa energia ou esse dano é retirado, ele retorna ao seu estado original. Então a gente pode pensar, por exemplo, e assim, a física usa muito isso para entender melhor as propriedades dos materiais e aplicá-los nas situações melhores possíveis. Então, por exemplo, um material que seria super resiliente, a gente pode pensar numa mola de aço. É um material que pode absorver bastante energia, se deformar até certo ponto de não quebrar, e quando aquela energia sai dele, ele retorna ao seu estado original. Se essa energia passar de um ponto, se esse dano passar de um ponto que supera o ponto de fratura, aquele material quebra. É o ponto limite, então, da resiliência. Aula de física do 2º grau. Domingo de manhã. Para o desespero de alguns, com certeza, né? Mas a gente está aqui para falar sobre, vamos dizer, resiliência espiritual. Como se manter firme no mundo instável. E partindo desse conceito, eu gostaria de usar alguns exemplos de homens na Bíblia que, na minha opinião, e certamente você vai perceber isso comigo à medida que leremos as histórias e contaremos as histórias deles, né? Como que eles foram resilientes, superaram os danos,
as injustiças, as pressões, e não perderam a fé. Não chegaram nesse ponto de fratura, sabe? Não sucumbiram, não desistiram, não jogaram tudo para o alto. E que as histórias desses homens sirvam para nós de inspiração. Primeiro exemplo, primeiro homem que eu gostaria de falar, a história dele está em Gênesis, é a história de José. Eu queria aqui antes fazer uma breve observação. A gente não separa a vida espiritual, ou digamos, a resiliência espiritual, de qualquer outra área da nossa vida. Toda a nossa vida, em seu conjunto, ela é espiritual, ok? Então vamos lá. Gênesis, José. Quem era José? José era o filho de Jacó, filho mais novo. Jacó tinha uma preferência por José, isso era manifesto, percebido pelos seus irmãos, e isso gerou não só ciúmes, mas ódio até dos seus irmãos. Seus irmãos, então, decidem por matar José, acabam por vendê-lo como escravo. José sai da terra da sua família, sem que seu pai soubesse. Inclusive, seu pai achou que ele estivesse morto, porque os seus irmãos forjaram essa história de morte dele. E José vai para o Egito como escravo. O que motivou José a sofrer isso tudo? Não só o amor especial que o seu pai tinha por ele, mas José recebeu 2 sonhos, 2 revelações do Senhor, dizendo que os seus irmãos, a sua família, um dia se curvariam diante dele. Então você imagina o caos familiar que ficou na vida de José ali. Isso com certeza serviu de motivação para que os seus irmãos tomassem aquela atitude grotesca, vamos dizer assim. José então vai para o Egito servir na casa de um oficial de Faraó, servir como escravo. Lá ele se destaca no seu serviço, a ponto do seu senhor colocar José como o principal da casa, estando apenas abaixo dele. Porque a Bíblia também cita uma coisa muito importante que acontecia com José. A Bíblia fala assim: e o Senhor estava com ele. Então tudo que José fazia, José era próspero. José se destacava. José está na casa de Faraó, todo mundo lembra dessa história, de Faraó não, do oficial de Faraó, Potifar, e aí a esposa do oficial tenta seduzir José. José se mantém fiel ao seu senhor, e é toda uma história forjada ali também. Ele é acusado de adultério e é mais uma vez injustamente acusado e é lançado à prisão. E quando chega na prisão, o Senhor estava com José. E José se destacava no que tinha que fazer, a ponto dele se tornar responsável, inclusive, por todos os outros prisioneiros. Tinha algo também com José, manifesto desde o início da história, que era o seu dom de interpretação de sonhos, né? E chegando lá, outros 2 prisioneiros, que eram servos também de Faraó, têm seus sonhos, José os revela, os sonhos acontecem, a revelação, os sonhos que eles tinham são revelados e aquela profecia, digamos assim, acontece, mas José permanece preso. Passa um tempo, Faraó tem um sonho, e aí lembram de José, e aí chamam José, e José não somente interpreta os sonhos, como dá a solução para aquela situação. Você lembra dessa história? Com certeza, se você é velho de igreja, você lembra. Faraó tem o sonho de que viriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome sobre toda a terra. Ninguém conseguiu interpretar esse sonho. José interpreta, José diz assim: olha, é isso que vai acontecer. Além disso, você precisa fazer o seguinte: isso, isso, isso e isso. Faraó fica encantado. Por quê? Porque o Senhor estava com José. E diz assim: olha, agora você que vai tomar conta disso. José sai mais uma vez de escravo, de prisioneiro, de injustiçado e se torna governador do Egito. Ali ele constrói sua família. José era muito jovem quando isso tudo aconteceu. Constrói sua família e tem 2 filhos. Eu quero fazer uma pausa na história de José e eu quero dizer o seguinte: o que levou José ao longo desse tempo, porque até aqui você concorda comigo que ele tem todos os motivos para abandonar sua fé, para chutar o balde.
e dizer assim: eu sou um amaldiçoado do Senhor. Esse Deus, o Deus de meu avô, o Deus do meu pai, não é o meu Deus. Concorda comigo? Foi Deus que deu um sonho a José. Deus que deu. E ele foi injustiçado por isso. Não foi algo que ele projetou. Não foi algo que ele quis. O Senhor deu. Ele foi injustiçado porque ele se manteve fiel. E tudo que ele já tinha até superado, parece que cai novamente. É como, voltando à física, você tem uma matéria e você fica fazendo um dano, assim, vai quebrar. E aí onde a gente percebe, José não quebrou, ele não desistiu. E isso é manifesto na vida de José, quando ele tem seus 2 filhos. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia. Cadê minha referência aqui? Em Gênesis 41, 50. José tem 2 filhos. A um ele chama de Manassés e a outro ele chama de Efraim. Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E Efraim quer dizer: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Apesar de José ter superado todas as dores ao longo da sua história até esse momento, ele não perdeu uma coisa, e que eu queria te entregar um primeiro ponto sobre a resiliência da fé. Nós precisamos ter uma centralidade de Deus na visão desse mundo. Na nossa cosmovisão, Deus precisa ser o centro, sempre. E José não perdeu isso. Seus filhos nascem, ele chama isso. Ele tem certeza que foi o Senhor até aquele instante. A gente percebe hoje que muitos cristãos têm uma fé sem essa resiliência, né? Que qualquer coisa pode abalar a sua fé. Qualquer dor, qualquer injustiça, como se ele não pudesse sofrer dano ou aflição alguma. A Bíblia não está aqui e o Evangelho não é um Evangelho que vai te enganar dizendo que na vida você não terá aflição. E você já ouviu muito isso ao longo desses domingos. José não cedeu, não perdeu a centralidade de Deus na sua cosmovisão. Apesar do seu sofrimento, da sua injustiça, das tentações, da presença pagã. Você já percebeu que tem gente que perde a centralidade de Deus na vida, na visão, quando muda muito de ambiente e de repente não tem uma igreja para frequentar, ou de repente está envolvido em um outro ambiente com outras pessoas, é uma presença pagã de que e as pessoas não têm a mesma visão dele, e parece que aquilo ali passou. E perde a cosmovisão como Deus central. Isso não foi suficiente para levar José a esse ponto de fratura. Tinha algo a mais. O que José cria? José sabia que Deus tinha dado a ele aqueles sonhos. Aquilo ali era, de uma certa forma, as promessas. Então, um segundo ponto que eu quero te entregar aqui. Nós precisamos crer firmemente e estarmos apegados às promessas de Deus às nossas vidas. Com certeza, principalmente se você tem mais tempo de caminhada, você sabe os sonhos que Deus deu a você. E eu não falo dos seus próprios sonhos. Eu quero ser um profissional assim, eu falo dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Isso deve servir como sustento, como fator de resiliência à sua fé. Por quê? Porque o Senhor vai cumprir os seus sonhos. José sabia que Deus lhe tinha dado os sonhos. Ele não sabia como que aquilo se cumpriria, mas sabia que vinha de Deus. Essas coisas devem servir de matéria resiliente, para que você suporte as pressões de todo dia, os problemas, as angústias, as dúvidas, os medos e as fases difíceis da vida. Se você não tem
promessa do Senhor na sua vida, você precisa conhecer e se relacionar melhor com o Senhor, porque certamente o Senhor tem algo a falar ao seu coração. Muita gente fala sobre um evangelho de conquistas. O Senhor vai te colocar como cabeça, o Senhor vai te colocar no alto do monte, e muitas vezes metáforas que querem exaltar o homem. E o que Deus fala ao seu coração? Apegue-se às promessas do Senhor que Ele tem colocado no seu coração. Sabe quanto tempo passou? 15 anos entre o sonho que José teve e até que se cumprisse. A gente tem que ter cuidado, isso aqui é uma observação rápida, para que a gente não substitua o que Deus coloca no nosso coração pelos sonhos que nós vamos adquirindo ao longo da vida e que são os nossos sonhos e não os sonhos de Deus. 15 anos depois do seu sonho, a história de José continua. Passa os anos de fartura, vem os anos da fome, e a família de Jacó também sofre com a fome, e eles ouvem dizer, olha, tem comida no Egito, precisamos ir para lá comprar comida. E aí os irmãos vão lá comprar comida, e o que acontece lá? O cumprimento dos sonhos. Os irmãos de José se curvam a ele e dizem, Senhor, por favor, vende trigo para a gente. José reconhece eles, eles não reconhecem José. Existe toda uma trama ali entre José liberar os irmãos e querer que eles voltassem e tudo mais, mas levou tempo para que o sonho, a promessa que Deus tinha dado a José realmente se cumprisse. José sabia que aquilo vinha de Deus. José se apegou àquilo o tempo inteiro. E a gente vê isso manifesto na história de José. Depois de toda essa trama realizada, José não aguenta mais, ele precisa se revelar aos seus irmãos. E aí em Gênesis 45, de 4 a 8, vai provar para a gente, o texto vai provar para a gente, de que José não tinha esquecido dessas promessas, José não tinha esquecido, não tinha perdido a centralidade de Deus na sua visão de mundo. Então José diz assim para eles, no momento de sua revelação aos seus irmãos, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Precisa ser muito crente para depois de tanta injustiça, sofrimento, principalmente com o irmão, né? Porque o irmão a gente tem uma relação mais de intimidade, né? E a gente quer devolver para ele na mesma moeda, né? José, não se aflijam, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Olha esse versículo 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. José tinha consciência, certeza do seu coração, de que todos os sofrimentos e injustiças estavam sob a direção, sob o cuidado de Deus. Nós precisamos voltar a nos alimentar das promessas do Senhor, que Ele fez, que Ele tem em sua palavra, o que Ele tem falado aos nossos corações, crer nelas com seriedade, de forma que isso molde a nossa vida e que isso seja fator realmente de resiliência para a gente suportar o dia mau, a instabilidade desse mundo, os dias difíceis. Esse versículo 8, ele tem algo que, na minha opinião, é incrível. Eu vou ler mais uma vez. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. José afirma aqui que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E aqui eu quero colocar um terceiro ponto para ajudar você na sua resiliência, na sua fé, para enfrentar os dias maus. Nós precisamos nos apegar
ao soberano. E perceba que eu uso aqui um atributo de Deus soberano de propósito, porque eu não quero dizer assim, nós precisamos nos apegar a Deus de maneira pouco específica. Nós precisamos nos apegar ao soberano. Você precisa saber que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E que isso deve servir nos momentos de dores, de dificuldade, como consolação, conforto ao nosso coração. O Senhor sabe. Ele sabe. Ele conduz todas as áreas da nossa vida, tanto o bem quanto o mal. É o controle providencial de Deus absolutamente sobre tudo e sobre todos, para salvar um povo da fome. Deus usa um homem, o sofrimento de um homem. E aqui a gente já consegue perceber a tipologia de Jesus em José. Mas esse não é o ponto ainda. A história continua. Eu quero provar ainda que José tinha certeza das promessas. José tinha a centralidade de Deus em sua cosmovisão. José sabia que Deus era soberano e que os males poderiam vir. A família de Jacó vai para o Egito, eles passam algum tempo lá. Jacó já era velho, Jacó se aproxima de sua morte, morre. Vê José e tudo mais, outras promessas se cumprem nessa trama toda. E aí tem um final da história de José, que é incrível, e todos nós lembramos muito bem disso, que está em Gênesis 50, 19 e 20. Porque depois da morte de Jacó, os irmãos de José ficam apreensivos e dizem assim, olha, agora o nosso pai morreu, e será que ele vai fazer alguma coisa contra a gente? Eles não tinham entendido ainda o que era realmente perdão e toda essa questão da soberania de Deus, como José já entendia, né? E eles ficam aflitos, se entregam a José como escravo, dizem assim, olha, nós somos os seus escravos. E aí, mais uma vez, José dá uma lição. E ele diz assim, nesse trecho, Gênesis 50, 19 e 20, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Estaria eu no lugar de Deus? Isso me remete muitas vezes a crentes que, nos seus momentos de dificuldade, não aceitam quando os desafios, as dores, as perdas, as lutas, elas aparecem. Estaria você no lugar de Deus? Parece que José faz uma referência ao seu sonho, né? Não foi José que se projetou para ser líder sobre seus irmãos. O Senhor o colocaria ali. A minha pergunta é, e isso assim, para cada um de nós é, você sabe que foi o Senhor que te colocou no lugar que você está hoje? Porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o mal e sobre o bem. Eu gosto de uma expressão, já usei aqui algumas vezes. É a poderosa mão invisível de Deus, guiando a nossa vida para um propósito final glorioso. Irmão, não se esqueça disso. Eu quero te entregar esses pontos para que eles sirvam como memória para um momento de angústia, para um momento de dor. Para que você não seja um crente que não resiste às dificuldades. Para que você seja realmente resiliente e suporte a pressão. No final da vida de José, ele, quando vai, antes de morrer, né, e vai ser enterrado e tudo, ele diz assim, olha, estou à beira da morte, mas certamente Deus virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó.
quando Deus intervier em favor de vocês, levem meus ossos daqui. Antes de morrer, José lembra daquilo tudo que ele aprendeu desde sua infância. De que havia uma terra prometida, de que havia uma promessa de Deus, do Deus de seus pais. E ele não esqueceu. E ele sabia que, inclusive, a providência daquele povo, naquele momento no Egito, era o Senhor que estava fazendo para livrá-los da fome. É a centralidade de Deus na visão de mundo, na nossa cosmovisão. Crer firmemente nas promessas de Deus e se apegar ao soberano. Não é se apegar a Deus de maneira genérica. Ah, não, Deus sabe. Ao soberano. Isso transforma o nosso coração. Mas para isso a gente precisa saber quem Deus é. Para isso a gente precisa saber que Deus é um Deus de amor. Para isso a gente precisa saber que Deus é bom. Então, não é para não se apegar a um Deus genérico, a uma palavra, a uma força, mas nos apegarmos realmente à pessoalidade de Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele. Eu lembro, meu pai, há mais ou menos uns 10, 11 anos, 12 anos talvez, teve um acidente, fraturou a perna, ficou internado no hospital um tempão tal, e recebeu a visita de um tio meu. E quando chegou lá, ele, companheiro, e aí e tal, e eu lembro que ele abriu a Bíblia e disse assim: Deus é bom, e tudo que Deus faz é bom. Você imaginou já dizer isso para alguém no leito do hospital, doente, mal, e dizer assim: olha, Deus é bom, e tudo que Deus faz é bom. Mas a gente só pode se relacionar com o Senhor se a gente sabe quem Ele é. A gente só consegue se apegar ao soberano se nós realmente soubermos que Ele é soberano, que Ele é bom, que Ele é um Deus de amor. A gente precisa conhecer mais a Deus. Eu queria usar o segundo exemplo de maneira bem breve, de um homem na Bíblia, que foi o relacionamento que ele tinha com Deus que sustentou todas as dores de sua vida. E é muito fácil adivinhar quem é esse. Esse foi Jó. O livro de Jó é um livro muito interessante, porque a principal questão do livro de Jó é: por que o justo sofre? E ele não dá resposta. E o livro de Jó, ele é muito interessante, porque a história de Jó é um homem próspero, íntegro, justo. O livro começa assim. E, de repente, o livro passa para uma apresentação dos anjos a Deus. E Satanás vai também se apresentar a Deus. E Deus fala: você viu meu servo Jó? Ele é justo, íntegro e tal. E Satanás fala: mas ele é isso tudo porque o Senhor está blindando ele. Olha quanta coisa o Senhor dá de bom para ele. É por isso que ele é justo. Satanás, nesse texto, está achando que a resistência, a resiliência de Jó na vida estavam nas bênçãos dele, e não no amor ou no conhecimento do seu relacionamento que ele tinha com Deus. E Deus diz: não, não é isso. Faz o seguinte, está autorizado, está permitido, toca em tudo, menos na vida dele. Toca em tudo. E aí Jó então sofre todas as dores possíveis na vida, perde tudo. Seus amigos, seus familiares, aqueles todos, dão todos os tipos de conselho e explicações sobre os motivos que aquilo ali estava acontecendo. Olha, você pecou, você precisa se arrepender, olha, você precisa se aproximar do Senhor, olha, e tentam explicar um monte de coisa, tudo conselho inútil, porque eles não sabiam o que tinha acontecido, que era permissão do Senhor. E o livro vem falando um monte de coisa, e Jó retrucando, e Jó orando, e eles se amaldiçoam, e morre, e tal. E Jó se mantém resiliente, até que o Senhor se manifesta a ele e se apresenta e diz: onde você estava quando eu criei todas as coisas? E aí quando o Senhor se apresenta, depois de Jó ter passado por aquela situação, ou melhor, Jó passando por aquela situação, e ter colocado, e se relacionando com Deus, e falando com Deus, e o tempo todo, o Senhor se apresenta a ele. E aí chega aquele versículo famoso e lindo que a gente adora, que diz:
Jó 42:5, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Mas agora eu conheço, Senhor, de contigo andar. O que sustentou a vida de Jó foi o relacionamento que ele teve com Deus, e esse é o quarto ponto. Nos momentos de dificuldade da sua vida, aproxime-se do Senhor. Aproxime-se do Senhor. É comum, quando a gente tem dificuldades na vida, que a gente diz assim, eu preciso dar um tempo na igreja. Não, eu preciso, não está dando. Isso enfraquece a sua resiliência. Eu tenho sempre o gráfico, porque quando eu fui procurar essa definição da física, né, da resiliência, ficou um gráfico na minha cabeça. E esse gráfico é o seguinte, à medida que a energia aumenta, você tem uma deformação dessa matéria, como eu falei, até chegar a esse ponto de fratura, né? E quanto mais resiliente é a matéria, mais é a capacidade que ela tem de aguentar a energia, e esse ponto de fratura ele vai lá para cima. Sabe aquele gráfico da física, lá de trás? É isso. Não seja alguém que uma pressão ou um dano, alguma coisa assim, já quebra você. Se alimente dessas coisas para que você possa chegar lá em cima, que seu gráfico seja lá em cima. Seu ponto de fratura seja lá em cima. Vamos continuar para a gente acabar. O livro de Jó evidencia que o homem precisa estabelecer um relacionamento com o Senhor. E isso será fator de resiliência na sua vida. E para a gente concluir, no livro de Jó, o livro termina com o Senhor abençoando Jó novamente e dando a ele muito mais do que ele teve antes. Mas certamente ter conhecido Deus, de se relacionar com Ele, foi a maior bênção que aconteceu na vida, na história de Jó. E para a gente partir para o último exemplo, Paulo. Mais um homem que foi resiliente em toda a sua trajetória. E aí, em 2 Coríntios 12, esse texto vale a pena você abrir e acompanhar na sua Bíblia. A partir do versículo 7, Paulo coloca esse texto que diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo parece colocar uma fórmula aqui, dar conselhos práticos sobre o que a gente precisa fazer. Primeiro, se dirigir ao Senhor com oração e súplica, e colocar diante do Senhor as suas dificuldades, os seus pedidos, não tem problema. Mas o que transforma e cura o coração é o contentamento. Nós precisamos entender, e não parece que é uma óbvio, né, que todos os pontos aqui que eu estou apresentando, eles têm uma conexão, mas não parece que quando você tem Deus na centralidade, você se apega ao soberano, você se apega às suas promessas, você se relaciona com Deus, é mais fácil se contentar com o que Deus tem colocado para você. E nós estamos falando dos dias difíceis. Contente-se. E por último, descanse na graça. A minha graça te basta. Não são os desejos, as suas promessas, o que você tem no seu coração, na sua mente, o que o mundo dá de conselho para você, você precisa conquistar, chegar, alcançar. Não é isso. A graça do Senhor basta na sua vida. Se você tiver que pegar um ponto, pega esse. A minha graça te basta. Eu não posso terminar sem apresentar o Evangelho para você. Porque se eu não falar de Jesus, isso tudo é autoajuda. Usa o exemplo de Jó, usa o exemplo de José, ele foi forte, ele foi firme. E muita gente fala. Mas agora eu quero acabar com tudo isso.
E agora eu quero voltar no texto da nossa leitura, finalmente. Hebreus capítulo 4. E ele vai fazer muito sentido para você. Eu tenho certeza. A mensagem do Evangelho ela é o contraste do que a resiliência desse mundo coloca para a gente. Você sabe que eu não consigo, né? E essa mensagem ela é muito poderosa, eu não consigo. Quando a gente pensa em resiliência à luz da filosofia pagã, é um chamado dos homens dizendo assim, você precisa ser forte, você precisa ser resistente, você precisa, estou trazendo já para os, não clichês, mas para os jargões bíblicos, acreditar mais na força do seu próprio braço. Paulo provou que para a gente ser resiliente, a gente precisa ser fraco. Porque não é o nosso poder ou a nossa força, mas é o que está em Cristo Jesus. O que vai fazer a nossa resiliência ficar lá em cima não é a sua capacidade de lidar com os problemas, a sua sabedoria, aquilo que você conquistou, não é isso. Paulo aqui estava contando que ele tinha subido ao terceiro céu. Sabe o que podia quebrar Paulo aqui? O seu orgulho, a sua vaidade, a sua soberba, porque isso está no coração do homem. E ele fala assim, mas por isso foi colocado um espinho na carne. Eu pedi ao Senhor, e sabe o que o Senhor disse? Não, a minha graça basta na sua vida. Jesus foi, quando o homem, ele suportou todo tipo de pressão e aflição. A gente vê Jesus na vida de José, Jó, Paulo. Até o ponto do autor do livro de Hebreus poder dizer, finalmente, Hebreus 4, versículo 14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, das nossas aflições, das nossas angústias, está entendendo? Nosso ponto de resiliência, nosso ponto de fratura, ele é pequenininho. E ele precisa ser pequenininho para que o Senhor coloque ele lá em cima. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Jesus, quando o homem enfrentou e superou o ponto de fratura, que foi a cruz, mas ele era Deus, e não havia ponto de fratura para Deus. Então, toda a nossa resiliência, ela está num lugar muito mais inalcançável para todos nós. Ela está na eternidade. Ela está na força do Senhor, no poder do Evangelho. Portanto, meu irmão, se você precisa ser mais resiliente, enfrentar a instabilidade desse mundo, eu só tenho uma coisa para te dizer. Você não precisa ser mais parecido com José, Jó, Jacó. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Eu vou repetir esse texto na nova tradução da linguagem de hoje. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sumo, um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, foi amassado, sofreu o mesmo dano, mas não pecou, não quebrou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali, receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Como se manter firme num mundo estável? Tendo Jesus na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus Pai, somente a Tua misericórdia, o Teu amor nas nossas vidas pode fazer a gente suportar a caminhada nesse mundo, as dores e as dificuldades.
Não é, Senhor, na força do nosso entendimento, na força do nosso próprio braço. Não são, Senhor, as conquistas que nós achamos que nós alcançamos por nós mesmos, mas é a Tua misericórdia, Senhor, dia após dia se renovando sobre nós. Senhor, em primeiro lugar, nós queremos pedir perdão por todas as vezes que nos colocamos antes e primeiro, tirando o Teu lugar. Colocando, Senhor, qualidades que nós achamos que vêm de nós mesmos, Senhor, para suportar as dores, tirando muitas vezes o foco, Senhor, de Cristo, do céu, do Senhor nas nossas vidas, a centralidade de Deus nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor trata o nosso coração, renova, Senhor, a nossa visão, renova a nossa fé e nos sustenta até quando o Senhor quiser. Senhor, que o relacionamento de cada um dos irmãos aqui contigo seja um relacionamento cada vez mais próximo, e que cada um aqui, Senhor, diante da sua jornada da vida, de dificuldade, de dores, que se apresentam, que se apresentaram e que continuarão se apresentando, Senhor, o Senhor possa ser o apego, o Senhor possa ser a certeza de um final glorioso, o Senhor possa ser a consolação do coração, apesar de qualquer dor e dificuldade nesse mundo, porque nós sabemos que um dia estaremos contigo eternamente. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. No nome de Jesus nós agradecemos. Amém.